Tá frio, tá frio. Boa noite a todos, tudo bem? Muito bom. Então vamos fazer a segunda live aí da situação toda, né? E a minha ideia então, só lembrando a vocês, pretendo fazer toda sexta-feira, pretendo que seja 6h30, quase que deu hoje, não conseguimos ainda. Entretanto, para a próxima vai ter mais coisa, inclusive eu devo fazer pelo YouTube. Essa ainda vai ser agora aqui no Instagram, e é um prazerzão estar com vocês aqui, gente. Então vamos lá. E eu estou pretendendo falar hoje sobre os 3 melhores amigos do ser humano, do homem, da mulher, né? Os 3 melhores amigos que a gente tem, daqueles assim que você realmente sabe que eles estão falando para o seu bem, e que no caso melhor escutar, porque depois a gente se arrepende, né? Sabe que esses amigos assim? Então, 3 grandes amigos do corpo que sem eles você não sobrevive direito. Portanto, vamos começar pela dor. A dor é um dos 3 grandes amigos do homem. Dor, fome e medo, mas vamos começar com a dor. Não? Por que eu digo que dor é amigo do homem, né? É porque a dor fala com a gente. E se o problema continua, a dor insiste. Ela continua falando com a gente. Toca a campainha, toca o telefone, avisando que algo está errado, né? E gozado, esses 3 amigos têm uma coisa em comum, né? Dor, fome e medo são as coisas das quais a gente quer se livrar a vida inteira, né? Isto não é bom, não queira se livrar disso, não saia de casa sem esses 3 grandes amigos. A dor é como se você fosse um veículo, né? Você é um carro, vamos dizer assim, e você tem painel de instrumentos, e de vez em quando pisca uma luz, acende uma luz vermelha, é um alarme. A dor é isso, a dor é um alarme, muito bem feito, inclusive, porque quando você pega um alarme com canto de pássaros, com palavras bonitas, você não levanta, né? Você quer alguma coisa como um alarme que lhe sacode a alma, que não deixa você ficar parado no lugar. E isso a dor é. Então, é aquela situação em que o seu corpo está avisando e o seu cérebro irá receber a mensagem sob forma de dor. É importante dizer, né, que para que você pule, né, de uma cadeira em que você sentou, que tem uma taxinha, por exemplo, não precisa nem passar pelo cérebro, né? A gente tem um sistema, né, que faz com que a gente reaja mais rapidamente do que mais próximo que você possa assumir dali, bem rapidinho. Então, quer dizer, passar pela consciência é algo que pode atrasar um pouco. Então, se você encosta numa chapa quente, bem quente, se você só percebe isso quando você sente cheiro de churrasco, o seu churrasco, não é bom. Então, o seu corpo lhe avisa, né? Sem passar pela consciência ainda, depois vai vir para a consciência. Aí é feito um reflexo, você tira o braço da chapa quente. A mesma coisa é um beliscão, a mesma coisa é um cutucão, ou seja, afasta-se do estímulo nociceptivo, ou seja, você se afasta daquilo que está trazendo algo nocivo para você. Pode ser dentro do seu corpo, então você sente uma dor dentro, pode ser vindo de fora, né? O ponto é que você não gosta. E é bom que não goste, porque afinal, né, a dor não foi feita para você conviver, esqueça, tá? Então a dor é feita para você entender que está acontecendo alguma coisa errada, né? Sair daquela situação. Muito bem. Então, uma dor, por exemplo, de cabeça, né? A dor de cabeça quer dizer que tem algo na cabeça acontecendo? Não necessariamente. A dor pode estar sendo representada na cabeça, mas acontecer, por exemplo, o problema está acontecendo na coluna cervical, mas vai parecer a você que é na cabeça. É muito comum o robozinho da gente, né? O nosso robozinho eletroquímico, considerar que a dor é tão chata que você não quer ter de novo, você não repete, óbvio, que bom, né?
Agora, nem sempre isso é possível. A dor pode acontecer, por exemplo, por algo que aconteça com você, evitando ou não. A dor pode surgir. Conte com ela, porque ela vai te avisar, tem algo errado. Então, a dor está guiando você, né, por caminhos aonde o seu organismo pode caminhar. Então, se ele causar, se esse caminho trouxer, por exemplo, algum tipo de ruptura, seja de tendão, de tecidos, dor vai te avisar e não vai deixar ser pisado do mesmo jeito, né? Então, dor é algo extremamente importante, né? Não saia de casa sem ela. E considere a dor, isso é o mais importante de tudo. O que está causando essa dor, né? Então, a melhor forma de você eliminar a dor, é a única, aliás, é tirar a causa. Porque de resto você vai depender, seja de um medicamento, ou seja de um anestésico, alguma coisa, né, que remova isso, e você vai perceber que não é sustentável. Então, por exemplo, você toma um remédio para a dor não aparecer. Se o que está causando a dor continua, vai aparecer outra vez. E vai ser cada vez mais difícil para esse medicamento eliminar completamente a dor, já que ele está sendo utilizado em cima de algo que tem causa e que está se repetindo. Então você vai lá, tira a causa, acabou a dor. Bom, aí sim. Então você vai querer ficar sem dor o resto da sua vida? Seria bom se você não tiver causa. Agora, se você tiver causa, não é bom querer ficar sem dor. É bom ser avisado disso. Então a dor, ela tem essa qualidade, né? Ela é vamos dizer assim, tão fiel, prometeu a você aparecer, né, nas circunstâncias aonde é de mérito. Então, no caso, por exemplo, uma dor muito forte quer dizer que é um problema muito grande? Não necessariamente, mas a dor muito forte vai fazer o robozinho sair dali, né? Procurar ajuda, alguma coisa. E no caso do organismo, a gente não pode ter aquela relação com o nosso organismo como às vezes a gente tem com o carro. Você olha lá a luz do combustível acesa, dizendo que está acabando a gasolina, e você fala, mais uns 10 metros, mais 100 metros, acho que eu consigo. E de repente você para no meio do caminho. A gente tem essa relação onipotente, né, com o veículo, e aí acende aquela luz vermelha do freio e você fala, não, hoje eu não preciso fazer nada disso. Depois eu vou no mecânico. E aí depois você bate no primeiro poste. Ou o carro ferve. Então, quem fez esse veículo tem um manual de instrução, né? Quem fez este veículo não lhe deu manual de instrução. Então pensa só, né? Não pode ser só uma luzinha agradável, bonitinha que pisca. Tem que ser algo que te sacode. Então a dor tem essa qualidade. E vamos pensar na dor como sendo algo que se manifesta através de intensidades. Então você tem intensidade de 1 a 10, né? Pode ser 10, geralmente o pessoal fala 11, 12, né? Mas vamos dizer que é 10. 0 a 10. 0 é sem dor. 1, 2, 3, 4, 5. Intensidade da dor. O que mais a dor tem de qualidade? A dor tem de qualidade a frequência com a qual ela aparece. Ela aparece todo dia. Ela aparece todo mês, uma vez por mês, uma vez por ano, sei lá eu. Essa é a frequência com a qual ela aparece. E ela tem uma outra coisa, uma outra característica que é a intensidade. Intensidade, 1 a 10, frequência, por dia, não é? E a duração. Puxa, dura um dia inteiro, 3 dias, 4 dias, 5 minutos, né? Essas características nos ajudam a tentar descobrir de onde está vindo essa dor, né? A duração da dor, a frequência com a qual ela aparece. E a gente querendo se livrar tomando analgésico, né? Já vimos que esse caminho não leva a uma solução, ele apenas atenua, tranquiliza eventualmente, né? Mas você deve fazer todo o outro procedimento para tentar entender de onde vem essa dor. Entender o porquê que a gente não deve ficar contando com o organismo como se ele não nos causasse dor. Não, pelo contrário, ele está tão bem equipado que ele tem essa capacidade para lidar. Sim, sim. Outro grande amigo, vamos lá agora, outro. Medo. Medo, claro, medo é muito importante, é um amigo do teu corpo. Porque o medo, ele surge, assim como a dor surge, você não sabe como ele vem. Ele apenas te tira dali, né? Ou não faz você não conseguir sair dali. O medo é uma sensação irracional, que advém de aspectos ameaçadores e que, compreendendo você ou não, né, é basicamente algo que trava o seu organismo, no sentido
de não avançar como você vinha avançando. É um resguardo. Então, a sensação do medo é algo que modula um comportamento impulsivo. A pessoa, de repente, tem um impulso e se ela não tiver medo, ela vai lá e faz, ok. Mas, de repente, se ela tem uma sensação, né, uma insegurança profundamente estabelecida com sudorese, palidez, e não consegue, está paralisada. Né? Rendeu-se, ficou rendido. Então, o medo te paralisa. E eu já disse, medo é irracional, não queira explicar o medo. Se o medo é explicável, é porque não é medo. Ah, eu tenho medo de ser comido por uma onça. Pô, eu também. E isso é racional, que bom que você tem esse medo. Tá. Agora, porque afinal, você está explicando, é uma onça, eu vou morrer, uma coisa do gênero. Mas, lá no fundo, esse medo é irracional. Por que você tem medo de morrer? Por que você tem medo de ficar doente? Não, você não consegue explicar absolutamente tudo isso. Né? E nem tente você conseguir extinguir um medo que você tem. Por exemplo, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura. Então o que acontece? Eu fico tentando me explicar. Uma vez já aconteceu isso, eu a 300 metros de altura tentando subir o Pão de Açúcar, né, com segurança de corda e tudo, resolveu me bater um medo de altura ali. E eu pude explicar para mim mesmo o que fosse. Olha, né, você está com um mosquetão forte, você tem uma boa corda, ela não vai arrebentar. Não, o Pão de Açúcar não vai cair. Pode explicar o quanto for que o medo está lá. E esse medo fez o quê? Ele me paralisou. Obviamente, né, numa circunstância em que você está sendo ajudado, né, é preciso ter confiança para sair desse medo. Né? Confiar de alguma maneira, assim, aí você vai tentando se explicar, mas tudo isso surgiu de forma irracional. E aí você me pergunta, mas por que você... entrou a Siri no meio da história, querendo me explicar. Então, por que eu estou dizendo que é bom dor? Né? Por que eu estou dizendo que é bom o medo? Porque o medo, assim como a dor, modula a sua atuação e faz com que você se redimensione frente a uma situação que poderá ser maior do que você mesmo. Poderá ser algo que você não tem condições de vencer. Então, o medo traz a você uma paralisação benigna, benéfica, para que você se redimensione. Veja bem se é isso que você quer. Né? Então, portanto, sabendo ouvir a dor, sabendo ouvir o medo, você se pauta melhor nas situações e adversidades da vida. Não há dúvida disso. Só que a gente não gosta. E, por fim, terceiro grande amigo da gente, fome. Fome, não saia de casa sem ela. Fome é fundamental. Aliás, não vá tocar blues sem fome. Segundo os grandes bluseiros americanos, você toca melhor, blues se toca melhor quando você está com fome. Mas fome é também uma sensação desagradável, muito, muito desagradável. A gente não quer ter. Então você vai num médico querendo se livrar da fome, toma um medicamento para inibir seu apetite. Né? Você vai num médico para não ter dor, então você toma um remédio para ela não se manifestar. Aí você quer ir num médico para não ter medo, então você toma um antidepressivo para tentar vencer absolutamente tudo. Entretanto, sem esses alarmes, o que pode acontecer apenas é você ter a ilusão de que está indo tudo bem, tá? Eu pulei lá do 17º andar, né? Chega lá pelo 7º andar, eu estou falando, olha, não sei o que fala essa história de querer pular de grande altura, até agora não aconteceu nada. Mas pode acontecer. Então daí a você confiar nesses três grandes amigos. Se você tem medo, se você tem fome, se você tem dor, tem que respeitar, porque esses são limites que o corpo tem. Então, com base na compreensão dos fatores que estão levando você a ter esta sensação. Por exemplo, eu estou com fome. Bom, um fator que me levou a estar com fome é não ter comido. Imagine eu sem fome e resolvo não comer, vou desmaiar na rua. Uma hora vai acontecer isso. Não, mas eu tenho bastante discernimento. Se me derem um remédio para eu não ter fome, em algum momento eu vou comer alguma coisa. Vai nada. Não confie, né, no seu impulso, cuidado, não confie totalmente nisso. Então, portanto, se paute, use sempre, né, essas armas para você. Então,
vamos imaginar que o motorista responsável é aquele cara que está dirigindo o carro e está ligado com relação aos os alarmes que o veículo tem, né? Então começou a aparecer lá um alarmezinho lá mostrando que está acabando a gasolina, né? A fome. Então eu tenho que parar. Eu tenho que parar para pôr gasolina, senão daqui a pouco, né, o carro para. E se você corta esse alarmezinho, confiar só no juízo nem sempre é bom. Tá. Agora você me pergunta, com razão, se esses alarmes começarem a disparar sem que isso necessariamente esteja ligado a alguma ameaça ao veículo, né? Então a pessoa que tem fome patológica, ou a pessoa que tem dor patológica, a pessoa que tem medo patológico, sim, os excessos, exato. E a medicina busca, muitas vezes, tentar modular isso, reconhecendo que aí no caso, né, neste caso, a doença está no aparelhinho, está no alarme. A doença não está na falta de gasolina, está no sensor. O sensor está disparando. Tá. Só que, o que eu tenho visto hoje em dia? Por que eu resolvi conversar isso com vocês, Taninha? É porque eu tenho visto muita gente falar mal dos sensores, falar mal do alarme. Mas o alarme está disparando de forma justa, está acabando a gasolina, o que eu posso fazer? Ou o carro está passando por vibrações que o fabricante considera que provavelmente você está para capotar. Você vai querer ter um sistema que trava a sua tração para que você não capote. Ou não. Então, o pacote do veículo tem que ser bem dirigido no sentido de que o motorista está atento a esses alarmes e irá tomar as providências devidas. Ok. Se você não tem esses alarmes, você não toma essas providências. Não toma. Então, por isso eu digo, né, tenho visto muita gente falar mal, por exemplo, de luzinha de carro que acende o tempo inteiro. Puxa vida, tá? Mas você tá sem freio, amigo. Você não trocou o freio, ela vai ficar. Eu estou fazendo na verdade, uma alegoria, porque eu vejo pessoas falando de sintomas. Por exemplo, eu estou com muito medo. Aí eu pergunto, mas esse medo que você sente é um medo... Claro, medo incomoda, não adianta eu perguntar. Incomoda ou não? Incomoda, é claro, medo é isso. Mas esse medo que você está sentindo, você consegue identificar de onde é? Nem sempre a gente consegue. O medo começa a nos perseguir. E nessa hora, o que a gente faz? Se o carro não está dando todas as explicações, né? Se você está sendo assolado por uma sensação de medo, mas não pense como primeira hipótese, né, que o sensor está errado. De repente o sensor está certo. Medo, nós estamos vivendo um período que tem mais é que ter medo mesmo. É um período irracional da existência humana. Está bem complicado, porque as informações são basicamente fonte de discussão, fonte de querela política, fonte de controvérsia até com relação à sua veracidade. Qualquer tipo de informação hoje, né, corre o risco de ser pó daqui 5 minutos. Ou, pior, a gente fazer pó de uma situação ou informação importante. Meu Deus, já pensou? E algumas vezes eu estou vendo isso. Verdades, questões importantes que estão na nossa cara e estão virando pó porque não se tem mais a densidade com relação à verdade. Então, como é que não vai sentir medo? Né? Então, o medo é normal? Sim, o medo é normal. O medo é normal. Agora, o que causou o medo? Né? O que causou o medo pode lhe parecer uma coisa tola. Então, de repente, aquela não é a fonte do medo. Então, não está errado as pessoas sentirem medo na pandemia. Tem mais é que ter, aliás. Né? Agora, uma boa forma de você domar o medo, talvez a melhor, é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que vai trazer a você, vamos dizer assim, o panorama da situação. Então, por exemplo, você tomou um susto danado, né, porque fez um barulho de prato de baterista. Pá, né, de repente, do nada. É um medo, é um medo, mas aí, de repente, você, ao olhar, o que foi que aconteceu? Caiu um objeto de metal no chão, né, explica-se.
Ah, pronto, agora entendi. Então faz sentido. Quando você começa a ter o sentido das coisas, o medo vai diminuindo. E aqui é importante que a gente não tenha como resposta ao medo, simplesmente, eu vou te dar um antidepressivo, para você não sentir isso que está acontecendo. Ah, para sair na rua sem máscara, né? Para sair de boa, sem se preocupar em lavar as mãos, sem se preocupar em distanciamento. Né? Não ter medo seria isso aí. Porque afinal das contas, mais cedo ou mais tarde, só porque tem uma lei, se você não tem medo. Eu, por exemplo, já vivi uma situação, né, que claramente me mostrou que eu devo usar cinto de segurança. Né? Eu não sei se eu seria um cara que renegaria o cinto de segurança alguma vez na vida, mas porque eu tive um acidente sem cinto de segurança, que eu cabeceei o vidro do carro para fora, eu cheguei à conclusão que estava certo usar cinto de segurança sim. E passei a não deixar ninguém dentro do carro não usar. Né? Ou seja, quer aprender pela experiência? Que aprenda, para que ela não se repita novamente. Então, sentou, tem uma taxinha, levanta, procura a taxinha. Ah, mas o que eu estou fazendo é muito importante, eu preciso sentar. Você vai sentar de novo, vai doer outra vez. Até a hora que você começa a sentar de lado, assim. Daqui a alguns anos, você não sabe por que a tua coluna está torta. Essa é a natureza humana. A gente precisa de estímulos extremamente desconfortáveis para o robozinho não adotar mais aquela conduta. O medo faz isso com a gente. A dor faz isso com a gente. A fome faz isso com a gente. Se você tiver com fome, tenta ser aquele cara paz e amor, né? Tranquilo, conversar tranquilo com as pessoas, se tiver com fome. Vai ter tranquilidade, porque afinal o modus operandi do macaco que está com fome é briguento, é beligerante, ele quer conseguir, ele precisa conseguir aquilo, ele precisa conseguir comer. Né? Então, respeitando-se esses três grandes amigos, a tua vida vai ficar melhor, porque você vai buscar ajuda, né, para uma dor. E como é que é a ajuda que o médico pode dar para a dor? Não é um remédio para a dor. É também, claro, desde que isso seja um alívio, enquanto você busca a causa. Né? Se não for assim, o que vai acabar acontecendo é isso, é a medicina do anti. Então, antidor, eu te dou um negócio para você não ter dor. Tá, mas e aí, doutor, se eu bater em algum lugar eu não vou sentir dor? Não, não vai. Então, pega, por exemplo, um caso de um grande jogador de futebol com o joelho estourado, milhões e milhões de dólares ou de euros nas costas dele, ele vai jogar. E, eventualmente, vai encontrar algum médico que infiltre o seu joelho com anestésico, corticoide, essa coisa toda, e o que vai acontecer vai ser ruptura do músculo, ruptura do joelho de 3 milhões de dólares. Ou seja, não respeitou o limite. Então, a dor não é algo a ser combatido. A febre também não é algo a ser combatido. No entanto, a primeira coisa que você ouve falar é assim, me dá alguma coisa para febre. Não, febre não é uma doença, ela é um sinal. E a dor, mesma coisa, ela é um sinal. Então, se eu dou um remédio para tirar qualquer dor, você vai ter uma outra dor de outra natureza, né, para a qual você depois vai se arrepender de não ter sentido o aviso. Entenderam? Deixa eu ver aqui que tem um monte de gente falando um monte de coisa. Lucas Lima é um estímulo desconfortável. Tem certas coisas que a gente não consegue, só amputando mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Verônica, aqui no turma lá da Bahia diretamente, que legal. Nossa, quanta gente. Ana Rattori. Turminha, que bacana. Genial. Então, eu resolvi falar desses assuntos incômodos, né? Eu tenho sido procurado por pessoas que me conhecem ou não, enfim, né, como médico, para, enfim, ponderar sobre aspectos de descontrole. E eu tenho visto muito isso acontecer. Em tempos de pandemia, de repente, a pessoa está se contendo e de repente descontrola. Esse descontrole pode acontecer exatamente porque no nosso arcabouço mental, nós estamos revirando ali, nós estamos indo lá na biblioteca e não estamos encontrando, né, uma situação semelhante. Ou, semelhante talvez sim, mas bem pouco, né, dentro da nossa vivência. Muito difícil você pensar num tempo parecido com esse.
né? Então a gente acaba sendo remetido inconscientemente, né, ao mecanismo de defesa do robozinho. Então, chegou alguém perto, rosna. Eu estou com medo, eu rosno. Né? Eu evito, eu me afasto, ou eu afasto violentamente. Né? Eu estou me sentindo sob ataque. E eu me sinto sob ataque porque eu não sei reconhecer direito quais são os fenômenos que devem ou não ser evitados. Então a primeira coisa a se fazer numa situação como essa é se perdoar. Você nunca passou por isso, gente? Turminha, ninguém nunca passou por isso. Né? E mais do que nunca a gente vai acabar fazendo aquilo que a gente quer ouvir. Então chega alguém e fala assim, não, olha, isso tudo é besteira, isso é uma gripezinha, para com isso que... Sabe, quando a gente pensa que vem o problema, né? Tá. Se vocês quiserem agir assim onipotentemente, o que vai acontecer? Explodir a pandemia, só piora a situação. Né? Então o teu medo vai acabar piorando lá na frente, se você agir onipotentemente. E a onipotência não é só você achar que você é o rei da cocada preta. Onipotência também é uma manifestação de quem se acha vulnerável de maneira a achar que Deus está de sacanagem com a gente. Né? Tudo acontece comigo. Não, comigo não vai acontecer nada. Onipotência. Tudo acontece comigo. Deus é sacana comigo. Onipotência também. Né? Então, na verdade, a gente a gente deve se guiar por esses três grandes amigos. Eles não são os melhores amigos da gente à toa. Né? Então, se eu estou tendo medo, é porque eu não estou dimensionado para essa situação. Esse medo é válido. É válido. Este medo, você deve acordar com ele, pensando assim, que bom que eu tenho sensores que me lembram, né, de que eu estou no meio de uma pandemia, que eu não posso sair de qualquer jeito, né, que eu não posso, que eu tenho que tomar certos cuidados, e que, vamos dizer assim, isto não se resume apenas ao momento onde eu acordei, né, até criar-se um novo normal para você. Né. Mas sinceramente, vamos dizer assim, um alívio muito grande quando esses amigos param de falar com a gente. Né? Então a dor parou de falar, ai que alívio, que bom. Muito provavelmente você sanou o problema. Saiu da taxinha, qualquer coisa do gênero. Né? Mas eu ainda estou com medo. O medo está persistindo. Nós estamos vivendo situação de mais de 100 dias, né, de pessoas com medo. Aí é aquela questão. Vem um aspecto que eu vou informar a vocês, né? Que eu acho muito bacana isso do nosso organismo. A gente veio sem manual de instrução, não tem telefone para PROCON, né? Não tem nem com quem reclamar, né? Mas esse corpício veio com uma coisa fantástica, que é algo que depende muito de como os neurônios, né, foram construídos. Né? Então, os neurônios eles começam a se acostumar quando um estímulo é repetitivo. Né? Então, por exemplo, eu pus a roupa, eu senti, eu pus a roupa. Mas daqui a pouco eu cancelo isso, eu não estou sentindo mais isso. É que nem restaurante por quilo, você põe ali o prato de comida no pratão pesado, os caras juram que já está descontado isso. Enfim, eu tenho a prerrogativa, né, de poder me acostumar com um estímulo repetitivo. Pus a roupa, ok. Tiro a roupa, percebi, pronto, percebi também. Então esses estímulos, fome, dor, medo, o ser humano é pior que parafuso, a gente vai se acostumando com isso. A gente vai se virando, quanto mais aperta. Então, daqui a pouco as pessoas estão lidando com medo de uma maneira simples. Eu não faço mais nada, porque tudo me dá medo. Então a pessoa se recolhe, se encolhe, né? E vai ser tolhida de todo o seu potencial, porque ela não está conseguindo vencer o medo. O medo está assolando o tempo inteiro. Né? Agora, vem cá, se o medo é patológico, eu tenho uma doença. Então, o problema está no aparato. Né? Então, uma crise fóbica pode ser isso. Pode. Entretanto, não vamos pensar que é a primeira coisa. Não vamos sair fazendo já isso. Ah, isso é depressão, já sei. Então, um grande medo que eu tenho agora, isso sim, né? É de estar falando para um paciente, olha, tá tudo bem, na pandemia tá todo mundo doido mesmo. Não, e não é um caso de uma fobia, por exemplo. Ou é um caso de uma dor patológica.
Então, esse discernimento tem que ocorrer, o médico tem que saber dosar, né, o nível de sintomas que ele imagina ser apropriado, mas não trazer como primeiro mandamento, né, que está tudo bem, não, é só você não pensar nisso que não vai acontecer nada. Como assim? Eu que falei para vocês, né, que tenho medo de altura. Ah, meu Deus. Se eu vejo duas pessoas na beira de um precipício, alguém me pergunta qual delas vai cair, eu pergunto se alguma delas tem medo de altura, porque é essa que vai cair. O medo não paralisa? Paralisa. Então a profecia se autorrealiza. O medo paralisante, se você não lida com ele, ele vai acabar levando você exatamente àquela situação da qual você tem medo. Então eu vejo pessoas lidando com medo de uma maneira onipotente, falando, comigo não acontece nada. Ah, é assim que você lida com medo? Ignorando ele? Bom, então daqui a pouco você vai ter o da pior espécie. Deixa eu ver quem mais aqui pergunta coisas. Sintam-se à vontade para perguntar sobre qualquer coisa. Quanta gente bacana que eu vou acenar aqui. Que legal. Rose Rattori. Olha só, quanta gente. E é isso. Agora, a pessoa que está lá sentindo dor, ela quer saber mais sobre isso, porque afinal das contas, isso é muito incômodo. É um estímulo extremamente incômodo. Então, o que eu posso informar a vocês, né, sobre como conduzir uma dor que um remédio não está dando conta? Como conduzir a fome que um remédio não está dando conta? Como conduzir o medo que um antidepressivo não tirou, né? Ou que um medicamento neuroléptico não tirou. Como fazer isso? Né? Muito bem. A medicina e o médico, né, se utilizam da inteligência, do conhecimento, da ciência e etc., para poder trazer as estratégias de tratamento, que chegam até certo ponto. Eu costumo falar para os meus pacientes que, na verdade, o melhor médico do mundo é o Dr. Morfeu. O Dr. Morfeu, que vem no nosso sono, né, é a capacidade intrínseca que esse robozinho tem de se autocurar. Então, quando você tem um sono de boa qualidade, né, você vai restabelecer os parâmetros de bom funcionamento do seu organismo. Claro que desde que você não esteja sofrendo uma pressão maior, seja de uma doença ou de uma situação que seja disruptiva. Mas, naturalmente, as pessoas têm essa condição durante o sono. Por isso que muitas vezes em dor crônica, se você não melhorar a qualidade de sono do paciente, ele vai continuar sentindo a dor. Você pode dar um remédio para a dor que não vai resolver a situação. Pode ser que possa advir a solução de uma boa noite de sono. E eu vejo isso muito claramente, né? Como que um sono mal dormido pode gerar uma dor que não passou no dia seguinte, né? E pior, chega de noite, não sei se vocês já repararam, as dores são piores. Geralmente uma dorzinha que começa à noite, ela não é pouca coisa não, né? Então realmente o sono é uma coisa que costuma melhorar as coisas que vamos dizer assim, estão acontecendo por oxidação. O sono costuma melhorar o medo sobressaltado, ou a situação quando não é o medo, é a taquicardia, está batendo rápido. Eu sinto isso daqui e acho que eu estou com medo e não sei o que é, mas de repente eu estou sem dormir faz tempo, extremamente estressado, né? A mesma coisa é o apetite, né? O apetite fica completamente desregulado se a gente dorme mal e dorme pouco. Completamente desregulado. A gente come a mais do que precisa ou come a menos do que precisa. Então, é confiar, né, muito também, na poder de auto-organização que o sono traz. Então, muitas vezes, né, é necessário que o médico tenha ou passe essa visão, né, de que é possível sim que o paciente se ajude, né, na alimentação e tudo mais. Eu estou vendo aqui alguém fazendo uma pergunta muito importante aqui. Olha, o ronco seria o quarto amigo do homem? Eu não sei se ele é o quarto ou se ele é o quinto, mas é um grande amigo, né? Na verdade, o ronco é muito interessante. A gente roncar hoje, né, depois de tantos anos de humanidade, né, tantos anos, naquela época em que a gente estava nas cavernas, né, dormindo e roncando, por exemplo, o bicho não entrava, né? Então, de certa maneira, o ronco ele pode ser protetor, ele pode ser um amigo nesse sentido. Mas
O ronco noturno, ele é difícil você pensar nele como amigo, porque na verdade ele está informando quem está do seu lado, dormindo com você. Então, aí a pessoa vai falar, pô, mas caramba, esse seu ronco, hein? Não é possível, você precisa dormir. Eu não ronco, eu não estou nem dormindo. Você ouve isso? Mas o ronca quem respira. O problema do ronco é quando para de roncar porque parou de respirar, tá? Basicamente é isso. Ai, ai, ai. Quem mais aqui? Quantas? Opa, alguém fez uma pergunta aqui sobre hiperestesia. Martina, isso. Olha só, isso é importante, né? Quando a dor, ela é desproporcional ao estímulo, né? Isso pode ser estimado pelo médico ou como pode ser estimado pelo paciente, né? Sempre se tem uma ideia da proporcionalidade de estímulo, né? O estímulo que causou a dor e a dor em si. Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, esbarrou numa parede e grita de dor. Quem está vendo pode achar que é desproporcional, mas não é a pessoa que está sentindo dor, né? Eu vi alguém bater com o cotovelo num lugar e chorar de dor. Muito bem. O que eu tenho que opinar com relação a isso, né? Porque quem está sentindo a dor é a pessoa que bateu com o cotovelo na parede. No entanto, a gente se apropria dessa subjetividade com base na gente mesmo. Então, muitas vezes a gente acaba vendo, né, médicos dizendo assim, mas isso aqui não justifica essa dor que você está tendo. Isso aí não, você está inventando. Tinha uma época que se falava no psicológico, né? Essa dor é psicológica, não sei bem o que isso quer dizer. Mas era como se essa dor não existisse. Você está inventando, né? É bom dar uma informação para vocês. Existe sim, existe. E a gente dá o nome de hiperestesia quando nós imaginamos que um estímulo não causaria uma dor tão forte. Como, por exemplo, sei lá, raspar a sua mão sobre a outra. Isso aqui dá uma sensação de raspar. Mas e se alguém sentir como se fosse uma lixa? Vou dar uma notícia para vocês, isso existe. Então, hiperestesia é o contrário de anestesia. Anestesia, eu bato, não sinto nada, furo, nada, né? Hiperestesia, só de olhar eu já estou sentindo dor. Hiperestesia é uma condição patológica. É uma condição onde os mecanismos que deveriam suprimir o estímulo, lembra que eu falei que a gente tem a habilidade de suprimir um estímulo? Né? Um barulho de ar-condicionado, daqui a pouco eu não estou ouvindo mais, né? Mas ele está lá, o barulho, se eu prestar atenção, ele está. A roupa, já não estou mais sentindo o que eu estou usando, né? Então, essas pessoas que têm hiperestesia têm uma falência dos mecanismos que ajudam a conter os estímulos. Então aí, a dor não passa porque eu tomei um analgésico. A dor não passa nem se, eventualmente, eu utilizar um anestésico local. Existem doenças que causam isso. Uma doença exemplar dessa questão é a síndrome de Ehlers-Danlos, né? A síndrome de Ehlers-Danlos apresenta uma situação muito curiosa. O paciente vai a um dentista, por exemplo, ele vai retirar um dente e a anestesia não pega. O dentista dá mais uma, a anestesia não pega. A anestesia local não pegou. E aí, daí a pouco, se o dentista não achar que você está de sacanagem, ele vai dar uma outra anestesia para ver se pega. E às vezes não pega. E isso existe, isso chama-se hiperestesia. Aí você fala, qual é a chance que o analgésico tem para tirar uma dor de alguém que tem hiperestesia? Não é grande. Então, hiperestesia é uma doença. E o sono é um dos aspectos que está mais ligado, o sono complicado, o sono ruim, está mais ligado à hiperestesia. É muito comum você não ter a habilidade de suprimir dor, né? Ou ter ela diminuída, por conta de problema de sono, crônico de sono. Outras situações, na síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo, né? Você tem uma ruptura de uma série de aspectos que funcionam como bloqueadores da dor excessiva. Então, a gente está sentindo lá uma dor forte, 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 e daqui a pouco, né, você está com a mão aqui assim na dor, vamos dizer que ela seja aqui, você está com a dor aqui, você fala ai, e daqui a pouco a dor dá uma diminuída. Tanto falar como comprimir, né, aqui, isso tem uma série de explicações que a gente pode dar pelas quais o sistema de tampão da dor é acionado, né?
dor, a gente aperta, o cowboy, né? Quando vão tirar a bala do cowboy, a gente põe alguma coisa para ele morder e dá bebida, né? Dá álcool, né? E por que ele tem que morder alguma coisa, né? Então, a estimulação do nervo trigêmeo, que é resultante da gente morder, né, é algo que diminui a dor lá no nível do nervo trigêmeo, na região mesencefálica e até a região da coluna cervical, até o segundo nível da coluna cervical. Então, a utilização, por exemplo, né, de preensão e atividade do nervo trigêmeo pode ajudar a diminuir a dor, como é o que acontece com fone de ouvido que tem cancelamento de ruído. Ele joga um ruído para fora e você não ouve aquele ruído. Então, a mesma coisa, você está utilizando, né, a pele, apertando aqui, intuitivamente, e reduzindo um pouco a dor, né? Eu me lembro muito de um caso de um senhor que chegou no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Eu era sextonista. Ele chegou no pronto-socorro do Hospital das Clínicas e os urologistas de plantão estavam todos operando. E ele chegou com uma crise de pedra no rim terrível. E a gente já tinha aprendido, né, que dor de pedra no rim não tem posição de alívio. Então a pessoa chega, deitando está horrível. Aí se ficar de pé é pior ainda, né? E se ficar de lado, aí que acabou, ou seja, não tem posição. Diante daquela situação, eu lá, né, o que eu vou fazer, né? Chega um paciente, eu sou sextonista, o paciente já estava tomando o Buscopan, né, o assistente já tinha passado para ele morfina, estavam lá trabalhando naquela situação toda, e aí eu resolvi aproveitar uma aula de neuroanatomia que a gente tinha tido. E então eu peguei uma agulhinha, coloquei na seringa água destilada. Água destilada, quando a gente injeta no subcutâneo, ela queima, ela dá uma... Mas é água destilada, não vai fazer mal. Mas ela dá uma dor danada. Então eu perguntei para o cidadão onde está doendo mais. Ele mostrou, né, a parte do rim aqui. Aí eu fui lá na pele e dei a água destilada. Ele na hora, ele fez um... Ai, filha da... né? Passou. Durante algum período houve o cancelamento da dor, porque eu fui no mesmo setor, né, do nervo que está distribuindo aquela dor, né, e apliquei uma dor aguda, forte. As duas cancelou, as duas não dá, né? Existe uma pomada, por exemplo, que às vezes eu dou para os meus pacientes que têm dor neuropática, dor muito forte. Eu dou essa pomada aqui, que ela tem pimenta dentro. Então você passa na pele, esquenta, 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 esquenta e cancela a dor. É bem interessante. Você consegue ter uma atuação, então, portanto, aproveitando, né, esse funcionamento do robozinho, né? Mas aí, é aquela história, jamais abdique de procurar a dor, porque senão o que você está fazendo é enxugar gelo. Só isso, né? Então a hiperestesia é um sintoma de algumas doenças que são terríveis, porque muitas vezes não são reconhecidos, é tratado como se fosse algum tipo de frescura, né? Aqui temos uma pergunta que é assim: poderia falar sobre enxaqueca? Tomo topiramato há 10 anos. Existe solução que não passe por medicamentos tradicionais? Eu sou um que recusa bastante, né, aceitar o topiramato como sendo um medicamento tradicional para enxaqueca. Eu acho fraquinho. Mas enfim, de qualquer maneira, eu acho que é uma pergunta extremamente oportuna, que vai nos ajudar a compreender por que eu estou justamente falando aqui tanto de dor ser nosso amigo, né? Dor é um desses amigos. E a enxaqueca também? Ah, sim, claro, lógico. Agora, por exemplo, se você fala de dor de pedra no rim ou dor da neuralgia do trigêmeo, a reputação é da pior dor que existe, né? Entretanto, a enxaqueca, se você for ver pela questão da qualidade da dor em si, né, ela pode não ser tão forte quanto a dor de uma neuralgia de trigêmeo ou quanto a dor de uma pedra no rim. Entretanto, se o cidadão que está tendo dor na pedra no rim parir a pedrinha, se a pedrinha saiu, acabou a dor, levanta e joga a bola. Enxaqueca? Não. E por que isso? A dor da enxaqueca está muito associada a fenômenos autonômicos, ou seja, fenômenos que ocorrem no corpo sem a nossa vontade, mediados pelo sistema nervoso autônomo. Náusea, né? Fotofobia, fonofobia, osmofobia.
Osmofobia é passar mal com cheiro, né? Fotofobia, passo mal com a luz. Fonofobia, alguém falando do meu lado, eu quero dar um martelo, né? Por que isso? Então, na verdade, você está vendo que se os estímulos sensitivos estão aumentados, é hiperestesia. Então, a enxaqueca traz uma hiperestesia temporária, aonde só de você mexer na cortina, o cidadão já grita, né? Então, na verdade, o que você fez foi aumentar bastante a sensibilidade, em todos os níveis, não só dolorosa, tátil, térmica, frio é insuportável, calor é impossível, né? Estou pisando na areia, a areia me incomoda. Então, o paciente com enxaqueca é o típico exemplo de uma manifestação de hiperestesia transitória, né? E que só pode ser melhor compreendido realmente se você entender que o problema da enxaqueca é que se ela for tratada como dor, você não tem chance de melhorar. Esse é que é o grande problema. Então, por exemplo, no caso, eu acabei de dizer para vocês, né, que a enxaqueca não é só dor. Ela tem a dor de cabeça, por exemplo, mas ela tem hiperestesia, você tem um monte de outros fenômenos. Você tem náusea, você tem queda de pressão, tontura, náusea, vômitos, né? Então, você não queira compreender a enxaqueca somente como um fenômeno doloroso, que você perde. E por que então muito médico faz isso, infelizmente, né? Ainda por cima sai dizendo por aí que enxaqueca não tem cura. Tem sim. Siri, outra vez. Tem cura sim. Como é que é essa história? É porque, na verdade, por exemplo, aqui de noite fica fácil eu mostrar para vocês que tem uma estrelinha no céu, tem uma outra ali, mas de dia as estrelas também estão lá, não estão? Né? Você sabia que as estrelas estão no céu de dia também? Então, sim, né? Acontece, você não vê, por quê? Por causa do Sol, por causa da estrela que está mais perto da gente. Então, o Sol, ele vai ofuscar, né, o brilho das estrelas. Aí, uma hora, você não vai ver mais o Sol. Não vendo mais o Sol, você vê as estrelas. Muito bem. Então, não é incomum acontecer de um paciente com enxaqueca falar assim, Roberto, você me tirou a dor de cabeça, mas agora está vindo uma náusea de vez em quando. Né? Não. Eu não pus náusea. Você que não percebia isso tudo que você lidava só com a dor. Só, né? Então, como é que a gente faz então com a enxaqueca? Eu, pelo menos, o que eu utilizo é uma força-tarefa. Que nem a gente fala de lava-jato, né? Por que fala que lava-jato é uma força-tarefa? Porque você tem lá juiz, você tem promotor, você tem escrivão, policial, tudo junto, né? Então, para você lidar com enxaqueca tem que ser assim. Você tem que tratar o sistema nervoso autônomo do paciente. A dor resulta disso não ser tratado. A dor resulta da hiperestesia. Então, como é que você trata? Você trata tudo que está causando dor no paciente. Porque senão a dor vai vir forte. Então, tipo coluna cervical, né? Problemas dentários. Tem que tratar. Porque se não trata isso, é hiperestésico, vai sentir, não vai passar. Tem que tratar a ATM se tiver problema, tem que seguir a dor, né? Mas não é só isso. Você deve também compreender que o fenômeno da enxaqueca se manifesta por um distúrbio do sistema nervoso autônomo. Esse distúrbio faz com que a pessoa tenha pressão baixa. Eu estou para ver um paciente com enxaqueca que não tem pressão baixa. Aliás, eu estou para ver um paciente com enxaqueca que não tenha rinite, que é outro fenômeno que já se sabe que está associado. Então você pode ter uma crise de dor de cabeça tipo enxaqueca desencadeada por uma rinite. E você pode ter uma manifestação rinítica no contexto de uma crise de enxaqueca. As coisas não se dissociam. Então, não é à toa que um medicamento recentemente pesquisado, mas que se usa há bastante tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma planta chamada Petazites, né? Os Petazites ou Parasites, né? É uma planta que trata rinite, muito tempo, você sabe disso. O que não se sabia, e o trabalho mostrou, é o trabalho fenomenal que ela tem sobre enxaqueca. E isso, um trabalho científico com mais de 14 mil pacientes feito em Nova York. Realmente foi o melhor medicamento, mas muito melhor que topiramato. Muito melhor, né? Agora, sem você tratar o estilo de vida do paciente, que é o que leva direto à enxaqueca, as crises se repetem. Então você tem que ensinar o paciente a lidar com o seu sistema nervoso autônomo, você tem que melhorar a pressão dele, você tem que melhorar a dieta dele, oferecer uma menor quantidade de triptofano e tiramina e, novamente, tratar o sono.
Porque como tudo está no sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo ele tem que ficar se virando, né? Então, mudou a temperatura, mudou a pressão atmosférica, o sistema nervoso autônomo tem que trabalhar. E o sistema nervoso autônomo de alguém que tem enxaqueca é terrível, ele funciona com muita dificuldade. Então, o ideal, eu sempre falo para os pacientes, a gente pode abrir uma outra vez em que a gente fale de enxaqueca, mais especificamente, que a gente tem que ajustar alguns parâmetros do estilo de vida do paciente, consertar seu sono, melhorar a alimentação no tocante às substâncias que estão indo para dentro, né? E tentar não atrapalhar, não use medicamentos que deem rebote, vários deles, tipo Neosaldina, Naramig, vários deles dão. Então, uma outra vez a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos ver o que mais aqui. Oh, quanta gente bacana, olha os Cabreira aqui, que legal. Olha que bacana, gostei dessa pergunta aqui. Existe uma linha tênue entre o medo e o pânico. Muitas vezes o medo protetor vira o pânico assustador. Difícil manter esse equilíbrio. Tem toda a razão, né? Na verdade, eu acho que o termo pânico, ele acabou assumindo outro volume, né? Outra dimensão. Porque pânico quer dizer o quê? Pânico quer dizer, eu não tenho solução. Não há solução. Pânico, eu paraliso. Então, por exemplo, você está lá, avião lá em cima, né? Você não está dirigindo o avião começa a cair. Te dá pânico? Isso está errado? Você não tem o que fazer mesmo. Então, pânico é isso, né? Agora, a partir do reconhecimento de uma situação provocada por uma doença do pânico, né? Aí começou a se chamar de pânico, doença, síndrome. Aí pânico, me deu tipo assim um pânico, né? Querendo falar de situações onde não está existindo aquela percepção de que acabou, né? De repente apareceu, mas são sinais e sintomas, né? De pânico, por exemplo, sem que esteja acontecendo algo que gerasse isso. Então, por exemplo, você está dirigindo o carro, está tudo certo, aí todo mundo parou no sinal, de repente te deu uma agonia e você saiu correndo, gritando, como se estivesse em pânico. Isto pode ser uma síndrome do pânico, pode ser a doença do pânico, e pode não ser nada disso. O ponto é não cair na tentação de ter como primeira explicação algo psiquiátrico. Porque se for assim, você perde a chance de tratar circunstâncias tratáveis de outra maneira, mas que estão simulando, né, um descontrole. Por exemplo, arritmia, né, um paciente com arritmia. Por exemplo, na síndrome de Ehlers-Danlos, os pacientes que estão há muito tempo de pé esperando no elevador, começam a ter uma sensação de pânico. Mas não porque está com medo de elevador, e sim porque está de pé. E são pessoas que têm um sistema nervoso autônomo que joga muita adrenalina neles para manter a pressão. A pressão é baixa. Então é isso, é um assunto que não acaba mais, né? Deixa eu ver mais perguntas aqui, que a gente já está chegando no finzinho. Opa, que bacana, quanta gente. Perguntas. Oh, bacana, turminha. Uhum. Ok, muito bem. Bacana. Aqui está falando coisas que eu fico com vergonha de falar, né? Bacana. Olha, então, vamos lá. Concluindo, né? Não se xingue porque você está tendo dor, porque você está tendo fome, porque você está tendo medo. Primeiro, considere que é como se fosse um carro que está te dando um sinal. Atenda a esse sinal que vai melhorar, né? Agora, e se o sinal for, eu estou na pandemia, nada tem como melhorar numa pandemia, eu tenho medo de pegar o coronavírus. Bom, esse é o tipo do medo protetor. Voltou? Voltou. É o tipo da situação em que você realmente precisa melhorar a tua atuação. Seja pôr uma máscara, seja pôr luva, seja pôr o que for que está te dando medo, né? Então, são mecanismos construtivos e devem ser ouvidos, tá? Muito bem, turma. Gostei da presença de vocês aqui todos. Nossa, aqui até esquentou a noite aqui. Um grande abraço para todos. Próximas lives serão sempre sextas-feiras. Eu prometo trazer algum efeito colateral musical para vocês, né? Para coroar a nossa live aqui, tá bom? Hoje ficou sem porque ainda não estou usando os recursos que precisa. Beijos para todos, muito obrigado, bom fim de semana e juízo.